Voltamos com o segundo bloco do programa Rio Sem Fronteiras, debatendo um tema importante, caro para a sociedade brasileira, especialmente do Rio de Janeiro, cariocas e fluminense. Estamos aqui falando da prestação jurisdicional internacional, um trabalho, um serviço público que é baseado na ação da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E nós temos aqui duas importantes figuras que debatem, discutem e representam essa reflexão. Primeiro, o nosso querido deputado Luiz Paulo Corrêa, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Fiscalização do Orçamento do Estado do Rio de Janeiro. E temos também aqui a presença do doutor João Luiz Ferraz, que é juiz de direito e está vinculado à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu retorno agora com o doutor João, trazendo a discussão sobre a extraterritorialidade, a questão dos crimes, que inclusive são apurados em âmbito da CPI, e aí na modulação do relatório da CPI, doutor João, há vários encaminhamentos, como foi dito aqui nos bastidores pelo nosso querido deputado, né? Entre eles, por exemplo, indiciamentos e pedidos de providências, né, ao Tribunal de Justiça. Como o tribunal tem recebido essas demandas, especialmente a crimes transnacionais, crimes que extrapolam a fronteira e que demandam, então, um esforço, né, de articulação das competências, atribuições para uma prestação jurisdicional e a proteção da sociedade como um todo. Obrigado mais uma vez, doutor Nicodemos. Acho que o deputado trouxe um assunto importantíssimo e super atual, né? E aí mostra a importância também da atuação do Legislativo nessa discussão da cooperação internacional, na medida em que o Legislativo tem essa função estabelecida na Constituição, que não é exatamente normativa, mas aí assume uma posição investigativa, né? E é uma competência bastante ampla, né? Como aqui nós temos dentro da Alerj a competência, tudo que diga respeito a Estado, temos os crimes de competência estadual, que já envolve as investigações da nossa Polícia Civil. Então, a Alerj recebe aí uma competência investigativa que tem utilizado e positivamente, e é muito importante essa contribuição do Poder Legislativo, porque a partir dessas investigações, né, desse lado investigativo da CPI, e o que se colhe, dependendo do que seja colhido, acaba se provocando o judiciário. E no fim, essas discussões que foram travadas na CPI, esses fatos que foram apurados na CPI, vêm ao judiciário, né? E essa provocação tem gerado, e isso até no nível internacional, né, muitas discussões, e aí vou dizer que e depois retornar ao Legislativo, porque no fim é um caminho, vem e volta, né? Porque é o Legislativo que provoca, o Judiciário enfrenta as questões a partir das suas decisões, né? Por exemplo, retirada de conteúdo impróprio, que envolva direito à intimidade, né? Muitas vezes propagado pela internet, e isso, como eu falei no início, muitas vezes a plataforma, a informação está arquivada, né, em outro país, a sede da empresa em outro país, ela diz que não se submete às leis nacionais, inclusive isso aí entra de volta também naquela questão de soberania dos estados, né? Então, isso foi ganhando uma proporção tal, né? E o judiciário, como poder do Estado, muitas vezes dizendo, não, olha só, o Estado é que o Estado é que impõe os limites, né? E não uma empresa privada que vai estabelecer qual é o limite para a sociedade, né? E isso tem gerado muitas discussões internacionais, porque tem sido muito comum do Poder Judiciário dizer, olha, isso aqui prevalece o direito à intimidade, tire essa informação da internet. E a plataforma, não, eu estou em outro país, não me submeto às suas leis e às suas decisões, né? E isso entra na cooperação. Então, o Brasil tem que demandar, muitas vezes, dependendo da situação, uma cooperação do outro poder judiciário de um outro país, né? Mas também traz uma discussão, que aí, como eu disse, que retorna ao Legislativo
e que tem sido muito discutido, União Europeia, Estados Unidos, também aqui no Brasil, de como normatizar essas situações para que as leis dos países, ou até a criação de uma lei internacional comum, né, mas que, de qualquer forma, para que os Estados tenham, no fim, a palavra final. Outro exemplo, inclusive, do ponto de vista investigativo, um Telegram. Inclusive, tivemos uma situação, o Supremo Tribunal Federal tendo que aplicar e multa, e a empresa, inclusive, sequer conseguia, até dificuldade de encontrar algum representante para responder perante a justiça brasileira. Então, são situações que a justiça tem enfrentado, desse ponto de vista dessa nova ordem mundial, né, e que remetem muito à criação de uma base normativa, às vezes a partir da jurisprudência internacional, né, e que também é fruto dessa cooperação, né, mas que também vai devolver depois ao Poder Legislativo para se criar soluções para essas situações novas do mundo. E aí nós temos a questão das reservas, né, constitucionais, aquilo que compete ao Congresso, aquilo que compete à LERJ. Queria trazer essa questão, né, que o doutor João está apontando aqui, deputado, mas também lhe pedir uma consideração a respeito desse momento que nós estamos vivendo, que é a preparação do chamado ciclo orçamentário, né? Nós estamos agora preparando o futuro ciclo orçamentário, né, para os próximos 4 anos, e a questão do olhar, né, sobre esse direito, o acesso à justiça e esses desafios que o doutor João colocou aqui para o fortalecimento do Tribunal de Justiça frente às suas demandas. E aí, do lugar que o senhor ocupa, né, de maneira tão positiva, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Fiscalização do Orçamento, o que nós podemos esperar para o próximo ciclo orçamentário em relação ao direito ao acesso à justiça e o Tribunal de Justiça? Olha, eu não quero ser pessimista, mas o ano de 2024 será um ano, sob o ponto de vista do ciclo orçamentário, muito duro e muito difícil, porque a previsão do orçamento para 2024, as despesas superam as receitas em 8,5 bilhões de reais. Num orçamento que gira em torno de 100 bilhões, considerando todos os poderes, não é pouca coisa, 8,5 bilhões de reais. O fato positivo desse ciclo orçamentário é que entrou no ciclo orçamentário mais uma questão de planejamento, que vai preceder ao plano plurianual, a partir deste ciclo, o governo do Estado confeccionar um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. E quando você fala no social, você está falando em cidadania, direito à justiça, etc. Para que tenhamos daqui para frente não somente políticas de governo, mas também políticas de Estado. Bom, então, dito isso, não adianta a gente fantasiar, né? Porque sem receita não tem execução orçamentária. Então, o grande desafio desses últimos 30 dias, né, antes de ter o recesso, é tentar verificar como se pode ter mais recursos para o futuro. E tem o advogado, né, aqui na casa, e com projetos nesse sentido, umas 3 questões fundamentais. A primeira, que o nosso Congresso Nacional ainda não criou, mas tem projeto de lei tramitando, é criar o conceito de devedor quanto mais. Né? Porque tem muitas empresas que usam o planejamento tributário para ficarem demandando na justiça, nas suas mais diversas instâncias, o não pagar o tributo. E quando você define esse conceito de devedor quanto mais, você está definindo que aquele que for classificado como quanto mais não pode gozar das prerrogativas, por exemplo, de incentivo fiscal. E até podem ser analisados, investigados por sonegação. Então, este é um conceito importante. A dívida ativa do nosso país chega
a 3 bilhões de reais. A dívida ativa dos estados brasileiros chega a 1 trilhão de reais e dos municípios valor igual. E o estado do Rio de Janeiro tem uma dívida superior a 180 bilhões de reais. E claro que é recuperável daí uns 20%, mas 20% ainda é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, eu acho que este é um caminho. E outro caminho é que, com a edição do Congresso Nacional das leis complementares 192 e 194 de 2022, que reduziu as alíquotas de ICMS de energia, telecomunicações e combustíveis de 30% para 18%, claro que não foi só para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, os estados ficaram em situação muito difícil e os municípios também. Tanto é que o estado do Rio de Janeiro, com essa decisão, que foi a partir de 1º de julho de 2022, né, o estado do Rio de Janeiro perdeu aproximadamente 8 bilhões de reais. Não é à toa que o nosso déficit é 8 bilhões e meio. Então, há necessidade de ter um ajuste na alíquota modal do ICMS, né, que é 18%, que, no meu entendimento, deveria, como já é em 17 outras unidades federativas, deveria ser 20%. Não é que a gente recupera isso, mas recupera um pedaço. E tem outras sugestões, mas aí eu tomaria o programa todo. Bom, a gente vai chegando aqui à reta final do nosso programa, né? Queria passar aqui para considerações finais do Dr. João Luiz, a sua abordagem final desse desafio que está colocado, e a gente vai encerrando mais um programa do nosso Rio Sem Fronteira. Doutor João? Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. E só apontando em relação, acho que o deputado colocou questões importantes e a Alerj tem sido uma parceira do tribunal, já desde o passado tem garantido, inclusive, a nossa autonomia, a questão do fundo especial, que nos permite, desonerar o executivo para despesas de custeio e investimento que não digam respeito a pagamento pessoal. Isso é muito importante. Inclusive, agora nós temos a questão da dívida ativa. A nossa intenção é um investimento forte em inteligência artificial, o que demanda um grande investimento, precisa de recursos, né? É o assunto também do momento, né? Para ver se há uma colaboração do Judiciário também nesse esforço do Estado do Rio de Janeiro, esse esforço fiscal. Considerações finais, deputado? Olha, eu acho fundamental que todos os poderes estejam, de fato, irmanados, né, aqui no Estado do Rio de Janeiro, no sentido de garantir, a nossa democracia, 2, a nossa república, e 3, aquilo que eu acho fundamental, que é a nossa autonomia no Pacto Federativo. Porque quando eu falo dessas leis 194 e 192, que nos levaram 8 bilhões de reais, no meu entendimento, só competia ao Estado legislar sobre o ICMS, e não ao Congresso Nacional, nem ao presidente da República. No meu entendimento, foi desrespeitado o Pacto Federativo. Muito bem, deputado. Isso só interessa a todos nós, essa harmonia entre os poderes, porque isso é o que leva o bem-estar para a sociedade, os direitos fundamentais e a cidadania. Por isso, vamos encerrando mais um programa Rio Sem Fronteiras. Tratamos aqui da prestação jurisdicional internacional, o papel da Assembleia Legislativa, o papel do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com duas grandes referências institucionais, levando para você uma informação atual, precisa e importante. Até a próxima!